Olá pessoal, bem-vindo à aula 11.4. Nessa aula a gente vai falar de log rolling, ainda no assunto de teoria da escolha pública, aqui para matéria de economia do setor público. Então, vamos ver aí o que é o log rolling, tá? Não tem uma tradução para o termo em português, tá? Alguns jornalistas usam o termo toma lá da cá, tá? Às vezes você vê usado aí no noticiário, tá? Então, o que é? Uma troca de votos, tudo bem? Borsani, lá no livro do Ciro Biderman e o Paulo Arvati, ajuda a definir o que é o log rolling, aqui na página 111 e página 112, tá? A expressão log rolling designa o intercâmbio de votos, tá? Aqui ele pôs um termo em inglês, vote trade, tá? Então, a troca de votos, vamos comprar votos com votos, tá? Entre os legisladores para aprovação de diferentes leis. Tá? Vota no meu projeto, que eu voto no seu projeto e a gente se ajuda mutuamente. Então, é a negociação de votos no âmbito parlamentar para garantir a aprovação de projetos de lei em função da escala de preferências dos legisladores. Tá? Então, abaixo nós trazemos um exemplo com 3 projetos e 3 legisladores, tá? Cada um deles tem um projeto pré-definido, tá? Ou um projeto, desculpa, preferido, tá? Então, cada um deles tem um projeto preferido aí, tá bom? Então, esse exemplo, eu tenho ele no meu caderno desde que eu fazia a graduação. Eu fiz com a professora Maria Conceição Sampaio Souza, da Universidade de Brasília, hoje na Universidade da Paraíba, e ela dava esse exemplo daqui. Tá? Dá para fazer variações desse exemplo também, são todos muito interessantes. Tá? Então, suponha que você tem 3 projetos aí para um município. Tá? Vamos pensar que são vereadores que podem usar o dinheiro do município para construir um hospital, uma biblioteca ou uma piscina, né? Uma piscina pública, né? Então, tem também, né? Um piscinão aí. Não aqueles de contenção de água, mas para destinação pública. Tá bom? E, para simplificar, nós temos 3 legisladores, tá? O legislador 1, o 2 e o 3. Tudo bem? Então, vamos reparar uma coisa aqui nessa tabela, tá? Esses legisladores aqui representam a sociedade. Eu estou colocando aqui valores que podem ser os valores monetários que eles julgam interessante esse bem, tá? Pode ser de utilidade, pode ser monetários. A gente pode discutir isso também nos fóruns, tá? Mas para o hospital, o legislador 1 fala que é 200, tá? Então, para ele, dava um benefício de 200 em dinheiro aí, tá? O legislador 2 já não é favorável a esse projeto. Para ele, o hospital é 110. Quer dizer que o público eleitor dele não valoriza isso, valoriza outro tipo de bem. Ele foi eleito para escolher biblioteca, por exemplo. Aqui. O legislador 3 também não aprova esse projeto. Tá? Então, quando você pega o hospital entre os 3 legisladores, a soma aqui é menos 15. Tá? Quer dizer que esse projeto aí não é socialmente preferível. Se você pegar a soma de todos, não é para fazer o projeto do hospital, é para gastar o dinheiro em outra coisa. Tá? Essa tabela aqui é bem dramática para ilustrar o caso do log rolling, o que pode acontecer, o que pode acontecer de negativo. Tá? Então, nós temos a biblioteca, que aí o legislador 1 já não valoriza a biblioteca. Para ele, a biblioteca é menos 40. O legislador 2 é aquele da educação. Tá? Então, a pauta dele é educação, a pauta dele é uma biblioteca para o município. Então, ele valoriza em 150. Tá? Mas já o legislador 3 também não valoriza biblioteca. O assunto dele é outro. Então, se você somar esses 3 legisladores, novamente o resultado é negativo. No caso aqui, menos 10. Tá? Aqui era menos 15, agora é menos 10 para o hospital e para a biblioteca. Por fim, a piscina é desvalorizada, né, valorizada negativamente pelos 2 primeiros
legisladores. Esse aqui fala que é menos 270 e esse aqui fala que é menos 140. Tá? Só o último é que valoriza bastante essa piscina, mas não o suficiente para esse resultado social ser positivo. Então, novamente, você tem que, somando todos os legisladores, o resultado da soma é negativo. Tá bom? Mas repare que, se você somar verticalmente, você está vendo para cada legislador como é que é essa questão. Aí, nesse caso, você vê que para os dois primeiros é negativo, é menos 110 aqui para o legislador 1, caso se aprove todos os projetos, e menos 100 para o legislador 2, caso se aprovem todos os projetos. Esse legislador 3 aqui valoriza tanto a piscina que ter a piscina aprovada para ele dá um benefício de 175, tá? Isso aí vai ser questão mais para frente para a gente, tudo bem? Então, vamos olhar essa planilha e vamos ver como é que esses legisladores vão votar. O que acontece é o seguinte, né? Você precisa de voto de maioria para aprovar o hospital. Você precisa de voto de maioria para aprovar a biblioteca e também maioria de votos para votar a piscina, né? Só que é um voto a favor contra 2 contra, então não é aprovado o hospital. Aqui também é um voto a favor contra 2 contrários, não é aprovada a biblioteca. E aqui também um voto a favor contra 2 contrários, não é aprovada a piscina. Nenhum desses projetos é aprovado se você fizer a votação por maioria, tá? Bom, você pode continuar fazendo votação por maioria, mas na verdade você pode escolher, ou melhor, você pode combinar votos, tá? Essa é a questão do log rolling que nós estamos falando, né? Então, veja bem. O legislador 1, ele pode, né, fazer um acordo com o legislador 2, pode haver transferências ou não, tá? Aprovando o hospital e biblioteca, tudo bem? Socialmente é melhor que nenhum desses projetos seja aprovado, mas se esse legislador 1 aqui, né, aprovar só a biblioteca, ele tem um saldo bastante positivo, tá? Repare que biblioteca é o que tira utilidade, mas tira menos utilidade do que piscina. Então, 200 menos 40, ele fica com 160 positivo, tá? Também para o legislador 2, veja só, o hospital tira a utilidade dele, mas é o que menos tira utilidade. Então, se ele aprovar só o hospital, ele fica com 150 menos 110, então ele fica com 40 positivo, aprovando apenas o hospital. Tudo bem? Quem vai ficar mal nessa história é o último legislador, o legislador 3, mas daqui a pouquinho a gente fala nele, tá? Então eu vou construir aqui a tabela com esse caso. L1, L2, L3. Então a gente sabe que eles combinaram votos, então esse aqui ficou com 200, tá? Ele vai perder aqui 40, tudo bem? Mas tudo bem, 200 menos 40, ele fica ainda com um saldo aqui de 160. Muito bom para ele, né? Então, piscina não foi aprovado. Eu vou marcar a piscina aqui, achurar, né? Esse aqui tem menos 110 aprovando o hospital, mas ele ainda tem, melhor do que, né, ficar sem nada, ele tem 150 aqui aprovando a biblioteca. Então, 150 menos 110, ele tem 40 de benefício. Novamente, piscina não está sendo aprovada aqui, tá? Também para o legislador 3, que não consegue votar o seu projeto, não consegue aprovação do seu projeto. Mas ele está na pior das situações, né? Ele tinha menos 105 aqui e menos 120 aqui. Ele está ficando aqui com menos 225 de utilidade, tá bom?
Ah, tá, embora esses dois legisladores estejam se aproveitando, socialmente continua aquele mesmo resultado, né? Menos 15 e menos 10. Tudo bem? Talvez um pouco melhor, porque em vez de perdermos aqui menos 35, né? Estamos perdendo aqui apenas menos 25, tá? Estamos como sociedade, né? Então, repare que isso foi feito, tá? Esse é o resultado aí de Logan-Rowley, essa combinação de votos entre o legislador 1 e o legislador 2, tá? Lembre-se que o resultado social, para esse caso, para esse exemplo, é negativo, continua menos 35. Na verdade, aprovando só esses dois projetos, menos 25, tá? Então, o Logan-Rowley nem sempre leva a um resultado eficiente de Pareto. Nesse caso aí, o negativo é para mostrar que a sociedade preferia gastar o dinheiro com outra coisa que não esses bens públicos, que não hospital, que não biblioteca, que não piscina, tá? Com outra coisa. Tá? Então ele nem sempre melhora o saldo da utilidade social. Tá? Depois eu falo desse último ponto, eu tenho que falar a seguinte questão. Lembra que esse último legislador aí, ele tinha muito benefício em aprovar a piscina. Então vou pôr aqui novamente, hospital, biblioteca, piscina, tá? Vou pôr aqui e vamos lembrar dele. Só que nesse exemplo aí tem também a questão que piscina tira muita utilidade dos outros dois agentes, tá? Então vamos olhar aqui, ó, era 200, ele perdia só 40 com a biblioteca, e aí ele pedia menos 270 para a piscina, tá? Nesse caso aqui era menos 110 com o hospital, era 150 com a biblioteca, mas aí perdia muito, perdia 140 com a piscina, tá? E lembra que para esse legislador 3, piscina dava 400 e os outros perdiam, mas se perdiam menos, tá? 105 e aqui ele perdia 120. Ok? Então é o seguinte, esse legislador 4 que está ficando com esse legislador 3 que está ficando com resultado negativo em 225, ele tem muito benefício em aprovar o projeto. Lembra que ele tem um benefício positivo de 175. Então, se isso aqui for dinheiro, só para dar uma ideia rápida, se isso aqui for dinheiro, ele tem 175 para gastar para aprovar o seu projeto. Tudo bem? Então, ele pode escolher um desses outros legisladores aqui e falar: olha, vamos pegar que ele vai falar com o legislador 2. Não vota em hospital, não, vota no meu projeto. Que aí, ao invés de perder 110, eu te pago 140, você não vai perder nada. E ainda assim, você vai ter sua biblioteca aprovada, então você vai ficar com 150. E eu tenho a minha piscina aprovada. Então, na verdade, o legislador 3 pode combinar com o legislador 2, tá? E aí, nesse caso, é combinar mediante transferência, tá? E aí está ocorrendo alguma questão aí fora, né, por debaixo dos panos, né? Não só uma combinação de votação, vota no meu projeto que eu voto no seu projeto, mas vota no meu projeto que eu te favoreço de alguma forma depois, tá? Pode ser em outros projetos, se você pensar numa votação que está sempre entrando em pauta, mas pode ser também na questão de transferência monetária, né? Uma compra de votos aí já configura a corrupção, né? Mas olha como é que fica essa tabela nesse caso de combinação aí, tá? Então, digamos que o 3 combinou com 2, tá? Para aprovar o projeto dele. Então nós temos aqui o hospital, vou simplificar, biblioteca e piscina, né? O hospital não vai ser mais aprovado, digamos que o legislador 2 combinou, então aceitou esse acordo, né? E aí
nós temos aqui que vai ser aprovado biblioteca e piscina. Então, esse legislador 2 vai ficar com menos 40, menos 270. Vai ficar uma situação muito ruim para o legislador 1, né? Então, ele vai ficar com menos 310. Tá? O legislador 2 vai ficar com 150, porque ele aprovou. Olha só que curioso, né? Ele tinha menos 140 aqui, mas ele foi compensado. Vamos falar que ele foi compensado exatamente igual nisso que ele perdia, tá? Ele recebeu um dinheiro ali, então ele ficou no zero aqui, quer dizer que o saldo dele, na verdade, é melhor do que ter combinado com o legislador 1. Tá? Ele está com saldo de 150 ao invés do saldo de só 40 que ele tinha. Tá? E o legislador 3 está com a sua piscina aprovada, que é 400. E está perdendo aqui só o caso de ter aprovado biblioteca. Você pode considerar também que ele está perdendo o fato dele estar transferindo 140. Vamos colocar de vermelho aqui. De alguma forma ele está perdendo aqui também. Mas mesmo assim, a utilidade dele é positiva, tá? Então ele está ganhando 400, mas está perdendo 260. Então ele ainda está com 140 de ganho. Aí que é bem melhor do que perder o que ele estava perdendo antes, que era 225. Tá bom? O interessante é que nas aulas presenciais eu mostrava isso. Dá para montar um exemplo em que todos os projetos são aprovados por meio desse tipo de combinação, tá? Então a sociedade fica realmente pior porque todos os projetos foram aprovados mutuamente. Aí você fica com esse menos 35 aqui que eu falei antes, e aí a sociedade fica pior por conta dessa combinação de votos, né? Os legisladores ficam pior, mas eles estão aceitando transferências ali, né? Pode ser um resultado dos 3 serem aprovados se eles combinarem 2-2, né? Aí no final eles chegaram num resultado inferior, tá? Então eles têm que combinar direitinho para não ficarem pior também no jogo, né? Mas era interessante, dava para mostrar isso em sala de aula, tá? Vou deixar as conclusões para a aula seguinte, tá? Dava para mostrar também um exemplo de log rolling positivo, onde todos ganhavam. Também em sala de aula havia mais tempo para isso, então a gente colocava lá uma tabelinha onde os exemplos eram positivos. Eu vou colocar no slide ali, só para vocês terem uma noção, tá? Então, às vezes, o log rolling ajuda a aprovar projetos interessantes, tá? Mas eu deixei no slide aqui só esse projeto negativo, porque ele mostra também as consequências negativas do log rolling e como essa combinação de votos podem fazer projetos não interessantes ao considerar toda a sociedade serem aprovados. Tá ok? Então vejo vocês na aula 11.5, que será a última aula de teoria da escolha pública. Até lá. Tchau, tchau.